Bem, vamos fazer o seguinte, Juliana e Pedro já me esperam. Dupla, vamos dar uma olhada aqui no telão, só para firmar na cabeça de quem está acompanhando a gente, qual é, afinal de contas, o acordo que o presidente Lula fez com Hugo Mota. Vamos pensar aqui que é assim, é Lula com Hugo Mota. Não é o governo com a Câmara dos Deputados. A Juliana já vai trazer, inclusive, o susto do Centrão. Então, vamos lá. Hoje são 44 horas semanais, se a PEC for aprovada, pula para 40 horas semanais sem redução salarial e o período de transição entre as 44 para as 40 horas vai se dar em dois momentos. Num primeiro momento, rapidamente, 60 dias após a promulgação da PEC, já cai 2 horas, ou seja, dá tempo do eleitor sentir a diferença, principalmente aquele que for um trabalhador formal, né? Entre os informais essa coisa pode se dar de outro ritmo, mas entre os trabalhadores formais, o eleitor já pode sentir essa diferença em 60 dias e as outras 2 horas para cair aqui nas 40 horas semanais viriam 12 meses depois, ou seja, 1 ano depois da promulgação. Agora, Juliana, agora há pouco ressaltei aqui na abertura do Hora H que o governo precisa garantir os votos para essa versão. E a gente sabe, a própria Carol Rosito trouxe aqui boa parte mas uma parte importante do Centrão resistindo, batalhando por uma transição maior. Batalhando por uma transição maior, mas com dificuldades, Thaís, de publicamente colocar essa questão, né? Porque uma ala do Centrão tem a clara consciência de que é uma matéria muito popular e de que aquele discurso do que o PT, inclusive, vai começar a endossar daqui para frente contra betes, banqueiros, contra o Congresso Nacional, colocando o Congresso como inimigo do povo, ele pode pegar se publicamente algum parlamentar chegar e falar, olha, essa transição tem que ser maior, ou seja, o tempo para que realmente essa mudança aconteça a partir da aprovação do Congresso Nacional, ele tem que ser maior. Então, tem um receio dessas lideranças de publicamente endossarem esse discurso e acabar sendo um tiro no pé. O que eles viram acontecer na semana passada? Não estava aqui, mas estava de olho no que estava acontecendo. A oposição apresentar uma emenda que ampliava essas 40 horas para quase mais de 50 horas, apresentar um plano de transição que era muito mais amplo, e uma repercussão muito negativa foi colhida por esses integrantes da oposição. Então, tem esse entendimento muito claro de que esse discurso ele precisa ser muito bem planejado para que eles cheguem ali no Congresso Nacional e defendam, de alguma forma, assinando uma emenda, colocando ali uma digital, de que essa transição seja ampliada. Então, tem esse receio nesse momento. Ainda que essas bancadas possam, a partir de acordos, ampliarem esse tempo de transição numa negociação ali que pode ser feita durante esse debate, quando ele for para o plenário. Agora, tem um ponto essencial que foi o que você começou dizendo aqui, Thaís, que é quem está na linha de frente dessa articulação. A gente está falando que não é só uma bancada, não é só o PT, não são os empresários, é Lula e Hugo Mota. O presidente Lula, na linha de frente dessa articulação, fez questão de chamar Hugo Mota para essa conversa, entrou nessa articulação como há muito tempo não entrava em um diretamente, assunto. Né? Ele mesmo, né? Ele presencialmente destravou esse tempo de transição com o presidente da Câmara. É claro que lá na frente falta destravar com Alcolumbre, ali a relação ainda não está azeitada, mas tem um entendimento de que é muito difícil, depois de uma articulação dos dois, alguém chegar, pelo menos na Câmara, para o presidente da casa e dizer, olha, melhor que a gente mude esse texto depois do que foi articulado pelo senhor. Então, tem essa dificuldade. Lembrando sempre, ainda há tempo, claro, para fazer modificações e no Senado pode ser que a conversa seja um pouco mais difícil do que foi na Câmara dos Deputados. E a gente já viu o Hugo Mota perder. Nós já vimos ele perder, ele fazia um acordo e ele perder em plenário, né? Já aconteceu. Mas hoje o clima é outro e ele está respaldado pelo presidente Lula, né? Que está melhorando nas pesquisas, então ninguém vai querer comprar briga com ele. Agora, Pedro, você tem acompanhado a questão dos detalhes, né? O diabo está sempre nos detalhes. Há uma preocupação muito grande de vários setores da economia de como essa transição, de como essa lei, essa mudança vai se dar em categorias
categorias completamente diferentes, né? Que são jornadas específicas. Os críticos da forma como essa mudança está sendo feita se preocupam com isso exatamente porque são 2.500 profissões diferentes no Brasil. Esse é o número, né? 2.500 profissões diferentes no Brasil, segundo o nosso professor José Pastore. Como vai ser feita essa solução, Pedro? Hoje, na entrevista coletiva, o Hugo Motta falou que vai usar o PL do governo, aquele PL ordinário, que era o PL que estava sendo apresentado como um plano B, caso o projeto da PEC travasse ou fosse deixado de lado ou tivesse muitas modificações. Vai ser utilizado para fazer a regulação, o que alguns deputados chamaram de minúcias regulatórias. Na verdade, esse projeto, então, o próximo passo vai ser decidir como ficam as categorias que têm já um regime especial de horas. Portanto, são 50 setores que têm uma legislação própria de banco de horas. De banco de horas não, de jornada de trabalho. Dentro dessas 50 categorias, 12 delas são setores que demandam maior atenção do governo e são aqueles que vão estar na mesa de negociação nesse segundo momento. Então vai todo mundo aprovar agora a PEC, redução para 40 horas semanais, 2 folgas depois de 2 meses, ou seja, a tempo da eleição, mas essas 12 categorias vão ficar para depois. Essas 12 categorias são bancários, jornalistas, médicos, advogados, aeronautas, técnicos em radiologia, motoristas, engenheiros, telemarketing, e essa é uma das mais complicadas de se resolver, vigilantes, domésticas e professores. Telemarketing é uma categoria especialmente difícil de resolver por uma questão de espaço físico, né? Hoje, com essa mudança da jornada de trabalho, você vai ter que reunir mais gente no mesmo espaço para cumprir esse serviço. E algumas categorias estão preocupadas que essa negociação acabe se transformando num cavalo de Troia, ou o PL seja um cavalo de Troia. Por quê? Porque nessa modificação eles podem acabar perdendo direitos que eles tinham conquistados antes. Então, uma categoria que já tem uma jornada de trabalho menor, com uma remuneração que é de acordo com essa jornada, ela pode ter que renegociar isso. Então, nem tudo está resolvido ainda, tem esse segundo capítulo pela frente e não vai ser uma negociação fácil. E aqui o que está sendo lançado é uma bandeira eleitoral, né, gente? Vamos combinar, é uma bandeira eleitoral e será, como eu disse há pouco, uma vitória do presidente Lula. Ninguém vai poder tirar isso dele se ele realmente conseguir conquistar. Agora, os efeitos e como vai lidar com categorias sensíveis como essa, há uma outra preocupação, Pedro, no caso do varejo. Conversei hoje à tarde com empresários do setor do varejo, estão assustadíssimos. São 9 milhões de empregos diretos e indiretos, né? Há uma rotatividade gigantesca já nesse setor, há dificuldade para encontrar trabalhadores deste setor. Então, assim, como é que eu vou reduzir a jornada de trabalho se eu mal consigo repor um caixa, um estoquista e por aí vai? Enfim, cada setor vai enfrentar o seu dilema. Obrigada aos dois. A gente vai voltar a Brasília com a nossa Edilene Lopes. Essa discussão da PEC, gente, da escala 6x1, ela já acontece no Brasil já há algum tempo. O deputado Reginaldo Lopes apresentou essa primeira proposta do fim da escala 6x1 lá em 2019. E agora está vendo esse texto ser fechado. A Edilene Lopes já está aqui de volta. Edilene, a gente sabe que a deputada Érica Hilton, do PSOL, acabou liderando esse debate. O próprio governo ficou de fora e agora, entendendo o valor eleitoral disso, pegou o bonde andando e sentou logo na direção. Você conversou com o Reginaldo Lopes, ele como autor inicial aí desse debate, o que está achando disso tudo? Bom, Thaís, Reginaldo Lopes me disse o seguinte: a expectativa dele é que depois de aprovada na Câmara dos Deputados, essa proposta leve 30 dias no máximo para ser aprovada no Senado Federal. Nós sabemos, a previsão é que a votação ocorra nesta semana, no dia 28, quinta-feira, na Comissão Especial e na sequência no plenário, e logo depois passe para o debate na Câmara, no Senado Federal. Depois da aprovação no Senado, tem a promulgação. Esse é o rito de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Por que Reginaldo Lopes acha que esse prazo será cumprido e que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não vai sentar em cima dessa pauta? Primeiro porque há uma cobrança do parlamento. Como se trata de uma PEC, essa vitória será cantada também pelos deputados e senadores, e isso deveria ocorrer antes das eleições. E segundo, porque o presidente Lula, na conversa com o Hugo Motta, acertou que a validade começa 60 dias, ou seja, 2 meses depois da aprovação, da promulgação dessa proposta no Senado Federal. Significa
que se for aprovada em junho, mais ou menos dia 30, daí 2 meses, em setembro, ou seja, entra em vigor o fim da escala 6x1, pouco antes das eleições, ou seja, teria um impacto ali nos últimos dias, estaria vivo na mente, na cabeça do eleitor antes da eleição, e isso seria benéfico não apenas para o Palácio do Planalto, mas também para o Parlamento. Então, eles não acreditam, mesmo que a relação entre Davi Alcolumbre e Lula nesse momento não seja das melhores, que ele vai empacar essa pauta, até porque ele já sofreu pressão em outras matérias, pressionado pelo governo federal, acusando o Congresso de ser inimigo do povo. Então, ele de fato acredita que a tramitação será o mais rápida possível e que no fim de junho, pouco antes do início do recesso parlamentar, o fim da escala 6x1 já esteja promulgada no Brasil e comece a valer pouco antes das eleições, ou seja, bem fresquinha na cabeça dos eleitores que vão votar logo no início de outubro. Claro, não, eu ressaltei exatamente essa sensação, né, Edilene, se o eleitor conseguir sentir essa mudança até a eleição, antes de outubro, aí resta saber a quem ele vai entregar a paternidade dela.